Paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou o professor Denilson e é um grande prazer, um privilégio estar aqui novamente para ministrar mais uma aula da nossa escola bíblica, nosso momento de ensino. Hoje nós vamos falar da lição de número 14, que ela tem por título a ferramenta para edificar e não para destruir. Mas, antes de nós entrarmos na lição propriamente dito, vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo de Deus nos guie e nos conceda a bênção, a graça de Deus, para que nós possamos entender aquilo que está aqui escrito e o que Deus quer nos ensinar nessa noite. Pai querido, Deus amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse privilégio que nós temos, ó Deus, de estar na Tua casa e nos alimentarmos, Senhor, da Tua palavra, nesse momento tão importante, Senhor, desse ensino, Senhor, que é a nossa escola bíblica, Senhor. Muito obrigado. Espírito Santo de Deus, venha nos comandar, venha nos conduzir, Senhor, naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que a Tua palavra, Senhor, alcance cada um dos irmãos, cada vida, Senhor, e que a Tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor, seja lançada, Senhor, aos corações e que ela possa produzir, Senhor, o fruto necessário. Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, nós vamos tratar hoje dessa lição e é uma lição muito importante que ela fala dessa ferramenta. Então é uma ferramenta para edificar e não para destruir. Se é uma ferramenta, o que vem à sua mente? Nós estamos falando de ferramenta. Eu tenho para mim, ferramenta é algo para nós, o próprio título já diz, uma ferramenta, nós usamos ela para construir, mas também uma ferramenta ela pode ser usada para destruir, não é mesmo? Dependendo de como essa ferramenta ou essa informação ela for utilizada, ela pode ser também usada para destruir, mas não é esse o intuito dessa lição. Essa ferramenta que nós temos nessa lição, essa ordem que foi dada, ela é para a construção, para edificar. Então, edificar é construir. E nós estamos falando, queridos irmãos, do ID, Essa lição ela foi baseada no livro do pastor Jorge Navac, o ID. Nós já estudamos esse livro há muitos anos atrás e essa lição ela foi baseada nesse livro do pastor Jorge. ID, ele diz no seu livro, é o caminho aberto para se chegar ao destino certo. Essa foi a palavra enfática que Jesus Cristo deixou para todos os seus discípulos. E se ele deixou para todos os seus discípulos, ele está falando aqui para mim e para você, querido irmão, irmã, que está acompanhando essa aula. Então, se ele deixou esta ordem, deixou esta missão para nós, nós devemos cumpri-la com todo o nosso coração, com todo o nosso empenho, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com todo o nosso amor. Por quê? A lição, ela diz para nós, o pastor ele coloca aqui na lição, que essa ordem ela veio dos céus, ela foi dada por Deus, para que os seus discípulos a cumprissem e ela foi cumprida, Essa ordem foi dada desde lá de trás, de Jesus aos seus discípulos. Vejam que Deus deu essa ordem através de Jesus Cristo aos seus discípulos. E desde então, essa ordem veio sendo cumprida. E olha que bênção gloriosa. Essa ordem foi cumprida a efeito e para a honra e glória do Senhor. Um dia ela chegou até nós, chegou até mim, chegou até você.
e nós fomos alcançados por essa ordem divina. Então, nós ouvimos esta palavra gloriosa, essa palavra maravilhosa, ouvimos essa boa notícia. Então, essa palavra entrou em nossos corações, nós ouvimos as boas novas da salvação. Jesus entrou em nossos corações e nós fomos salvos. Olha que maravilhoso. Eu me emociono porque tantas pessoas, tantas almas indo para o inferno, então nós não podemos perder tempo. Nós vamos explanar na lição, nós vamos verificar que nós não podemos perder tempo, né? E nós devemos cumprir essa ordem com todas as nossas forças, o quanto antes, o mais rápido possível, porque nós sabemos que Jesus está às portas, Jesus está voltando, então nós temos que cumprir esse mandado, cumprir essa ordem divina com todas as nossas forças. Amém, queridos? E olha só que interessante, nós vemos na palavra de Deus, em João 3,16, todos nós conhecemos de cor e salteado, né? De trás para frente, de frente para trás, que Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos ler aqui na Bíblia, acompanhar a leitura. João 3,16. E aqui o título está aqui, na Bíblia, na versão aqui comemorativa da nossa igreja, João 3,16. E aqui o título fala, né, que é a missão do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha que maravilha, né? Para que o mundo fosse salvo por ele. Então nós vemos que a ordem divina é essa, né? Deus tem o desejo que todas as pessoas desse mundo não sejam salvas. Mas infelizmente, será que todos os cristãos, todos aqueles que estão salvos, estão cumprindo esse ID hoje, pregando a palavra de Deus, cumprindo o mandato divino, fazendo aquilo que Jesus nos mandou fazer, cumprindo esse ID? E essa pergunta, ela é muito séria, né, queridos? E nessa ordem está a missão do movimento da boa notícia. Então, essa ordem, ela é dinâmica, ela não pode parar. E não tem como parar. Porque além de ser uma ordem divina, é um privilégio que Deus colocou para nós. Porque se nós não fizermos, o que será dessa geração? E se nós colocarmos a mão nas nossas consciências, por exemplo, muitos familiares, muitos crentes ainda têm familiares que não são salvos. Então, essa missão é nossa, né? Através da nossa vida, através do nosso testemunho de vida, nós temos que cumprir esse ID através da pregação da palavra, através do nosso compromisso com Cristo, através da nossa idoneidade de vida, através do nosso caráter, através do nosso compromisso com Cristo, através da nossa mudança de vida. Nós vamos ver aqui no decorrer da lição, através da nossa purificação, através da nossa santificação, através da nossa busca, da nossa preparação, da nossa separação, né? Isso tudo vai chamar a atenção daqueles que não são salvos e em algum momento o Espírito Santo de Deus vai tocar nesses corações através também da nossa palavra, mas tudo aquilo que nós fazemos
o mundo está voltado, os olhos de todos, né? O mundo está voltado para nós, para os cristãos, e vão olhar e falar, nossa, o que essa pessoa tem de diferente? O que esse meu parente tem de diferente? Eu quero ser como ele, eu quero ver o que ele tem, eu quero sentir o que ele sente. Então, eles vão ver a diferença quando chegar perto de nós e abrirmos a nossa boca, falarmos do amor de Cristo. Então, nós temos também essa missão de liderarmos, de falarmos do nosso Deus através do nosso exemplo. Amém, queridos? E olha só que interessante, o pastor coloca assim, a respeito da boa nova, né, da boa notícia. Eu me lembro quando eu era mais jovem ou quando eu era pequeno, vamos colocar aí há 20, 30 anos atrás, a internet não tinha assim tantos mecanismos de comunicação como é hoje. Eu lembro que as notícias ruins, quando se acontecia alguma coisa, algum acidente, as pessoas falavam, olha, aconteceu uma tragédia, aconteceu um acidente, mas essa notícia ruim, ela proliferava de uma forma tão intensa, e hoje mais ainda, né? Nós vemos que qualquer notícia ruim, ela prolifera de uma forma violenta, ela manifesta de uma forma muito rápida. E eu coloco isso como exemplo aqui na nossa lição, porque o pastor fala assim que a má notícia corre como um rastilho de pólvora. E é verdade, né? Quando eu li essa parte da lição, eu me veio assim a mente, assim, aquele risco de pólvora aceso e o fogo vindo na direção, assim, queimando tudo aquela pólvora. Mas isso é a ação, eu vejo que isso é a ação do inimigo, né, da má notícia, tentando destruir o que é bom, tentando apagar aquilo que Deus faz, aquilo que é bom, a boa notícia, a pregação do Evangelho, a palavra das boas novas, né, da salvação. Infelizmente, muitos têm se calado em falar do amor de Cristo por medo ou por achar que, eu estou salvo, tudo bem, eu estou aqui, ou de repente por ter vergonha de falar, ou por achar que não sabe falar, não sabe se comunicar. Mas não, queridos, nós temos que abrir a nossa boca quanto antes e tomarmos em nossas mãos essa obrigação, esse ofício, esse mandato divino que Deus nos colocou, nos entregou, e levarmos adiante essa palavra de salvação, essa boa nova. Porque da mesma forma que essa palavra chegou até nós, esse amor chegou até nós, e fomos lavados, fomos remidos, quantas e tantas almas estão aí indo para o inferno, às vezes muitas pessoas muito próximas de nós, morrendo sem salvação, e não fazemos aquilo que deve ser feito. Amém, querido? Amém, queridos? Então vejam, e os agentes da Boa Nova não podem dar trégua aos opressores, portadores da má notícia. Então, o que seria isso? Nós temos que nos levantar. Mais ainda, quanto mais o diabo tenta se levantar, tenta arrumar estratégias, artimanhas para ofuscar esta obra divina que é a salvação, nós que somos salvos, que temos essa verdadeira arma secreta, ou temos essa bomba atômica, vamos dizer assim, temos que nos levantar com coragem, com fé e vigor e pregar a palavra de salvação, independentemente onde estivermos, para quem seja, e vivermos uma vida reta e santa diante de Deus, buscando a capacitação através da palavra de Deus, para que o Espírito de salvação realmente haja, e haja salvação por todo lugar por onde nós passarmos, para que o reino de Deus, os céus,
seja cada vez mais povoado e saqueemos, se é essa a palavra correta, né? Que nós possamos saquear o inferno, né? Para a honra e glória do nosso Deus. Amém, queridos? Então, esses portadores da má notícia, como coloca o pastor aqui, ele tem chegado e mascarado aos corações dos homens. E de qual forma? Através da internet, das redes sociais, através de televisão, novelas, enfim, músicas. Várias formas o diabo tem lançado para que o ser humano, o homem, de uma forma geral, não escute, não ouça a voz de Deus, né? E tem levado muitos à perdição, né? Cegando os homens de uma forma assim maçante, né? Então nós temos que o mais rápido possível nos colocarmos nessa posição de soldados valentes de Cristo e assumirmos a nossa posição de valentes da fé, tomarmos a nossa espada da salvação e falarmos do amor de Cristo. Não tem mais saída, nós não temos mais tempo para perder e ficarmos de braços cruzados, vendo que muitas pessoas, muitos queridos nossos estão perdendo a salvação e fadados irão ir para o inferno. Amém, queridos? Vamos ver o que diz aqui em Miqueias 2, de 8 a 10. Aproveitando essa pausa, meus queridos irmãos, eu gostaria de pedir um favor para vocês, apesar de aqui o texto lhe ser bastante sério, mas é muito sério também que eu vou pedir para vocês. Gostaria de pedir para vocês, meus irmãos, dar um joinha aí no YouTube, para que o YouTube reconheça a nossa escola bíblica como um conteúdo relevante e também que ele possa ser distribuído para o maior número de pessoas possível. Isso também é cumprir o que está escrito aqui, é um ID. Então, fazendo isso, você dando o seu joinha aí, você está contribuindo para que outras pessoas também escutem as nossas aulas e também que através disso pessoas também possam ouvir a palavra de Deus e também que o Espírito Santo de Deus toque na vida dessas pessoas e elas venham aceitar Jesus como seu Salvador. Olha que maravilha! Faça isso para a honra e glória do Senhor. Amém? Posso contar com você? Então tá bom, hein? Vamos lá. Então vamos ler aqui Miqueias 2, de 8 a 10. Olha só. Mas há pouco, o meu povo se levantou como um inimigo. Além da roupa, vocês arrancaram a capa daqueles que passavam seguros sem pensar em guerra. Vocês expulsaram do seu lar querido as mulheres do meu povo. Dos filhinhos delas vocês tiraram a minha glória para sempre. Levantem-se e vão embora, porque não é lugar de descanso. Vão embora. Por causa da impureza que traz a destruição. Sim, destruição enorme. Então, o que nós vemos aqui? Que o povo, mesmo sendo salvo nesse contexto aqui do livro de Miqueias, Deus tinha salvado o povo de Israel, o povo de Judá, e mesmo assim eles pecavam, os profetas, os falsos profetas, sempre falando o que não deviam, ensinando o que não era correto diante de Deus. E veio aqui a resposta de Deus para esse povo, né? E o que nós vemos aqui, queridos? Que nós temos que... A palavra de ordem é nos purificarmos, buscarmos o conserto o mais rápido possível, quanto antes. É claro que enquanto nós estivermos nesse campo físico, nesse corpo físico, nós estamos fadados a errarmos, mas nós temos o nosso Salvador Jesus Cristo que nos limpa, né? E o Espírito Santo de Deus que nos limpa de todo pecado. Nós temos o perdão divino.
E então nós temos que buscar cada dia mais estarmos retos diante de Deus para que nós possamos cumprir esse ide também. E nós vamos ver aqui no decorrer da lição que nós temos que buscar essa capacitação. Capacitação essa qual? Buscar a comunhão com Deus, buscar a leitura da palavra, mergulhar na leitura da palavra, no jejum, na oração, buscar os dons espirituais. Nós não podemos parar de jeito nenhum, porque essa é a capacitação que nós vamos ter para poder falar da palavra de Deus, né? Nós vamos ver como que nós falaremos de um versículo para falar do pregar do Evangelho se nós não lermos a palavra de Deus. Como que o Espírito Santo de Deus vai nos fazer lembrar de um versículo se quer nós lermos a Bíblia? Então esse é o nosso compromisso que nós temos que ter, o compromisso com a palavra de Deus, nos alimentarmos da palavra de Deus, alimentar da palavra de Deus todos os dias, para que no momento que nós tivermos que frente a frente com a pessoa que Deus quer que nós falemos para ela, o Espírito Santo de Deus vai colocar as palavras na nossa boca, porque é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, através da nossa boca, Ele vai colocar as palavras corretas e aquela pessoa vai se converter, ou nós vamos falar, aquela semente vai ser lançada no coração daquela pessoa e o Espírito Santo de Deus vai fazer a obra. Ou nós vamos falar da palavra de Deus, outra pessoa vai falar e outro vai falar, e vai chegar um momento que todos nós vamos ser usados por Deus para a salvação de uma determinada pessoa, mas em um momento, pode ter certeza, sei lá, vamos supor que 10, 20 ou 30 pessoas falou para a mesma pessoa, mas nós fomos usados em um momento para falar do amor de Jesus para essa pessoa, mas o Espírito Santo de Deus trabalhou, passou por cada um de nós. Nós fizemos o ID, cumprimos o ID que foi mandado, mas eu volto nisso, né? Nós estávamos o quê? Preparados naquilo que nos foi mandado fazer. Nós cumprimos o ID que foi mandado. Amém, queridos? Então, queridos, a lição coloca assim, ó, não há nada pior do que o princípio da ordem ser invertido, manipulado, né? E o agente ofuscador da mensagem divina contínuo na missão dessa ordem. O que o pastor quer dizer com isso? Que quando nós não fazemos a vontade de Deus, quando nós não cumprimos esse ID, nós estamos sendo esse agente ofuscador, né? Eu deixo de cumprir a vontade de Deus, eu estou sendo um agente ofuscador, né? Porque eu não estou cumprindo a ordem, o mandado celestial, a ordem divina, né? Então, queridos, é urgente que a ordem suprema corra como o vento. Então, nós temos que falar como um vento, assim como um vento forte, né? E como um vento forte chega com a suavidade, oxigenando a alma do oprimido. Então, eu e você, nós podemos ser usados para isso. Olha que maravilha, queridos. Eu e você, nós podemos ser usados para isso. E eu tenho certeza absoluta que Deus tem um pleno interesse em nos usar para isso, né? Eu acho que é o desejo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem sede que nós façamos isso todos os dias da nossa vida, né? E eu penso muito e peço muito para Deus, conforme a oração que o pastor Clóvis sempre ensina a nós fazermos, né? Quando acordamos, Senhor, quem que o Senhor quer me usar para ser alcançado hoje? Senhor, para quem que o Senhor quer que eu falo do teu amor hoje? Ou seja, uma oração, ou falar um versículo. E olha que essa semana eu tive uma experiência maravilhosa, que encaixa muito bem dentro dessa lição. Eu estava falando com uma cliente um assunto e eu percebi que essa cliente ela estava assim super apreensiva nas palavras e um tom de voz um tanto quanto embargado.
E aí ela se abriu, começou a falar da família que estava passando por uma dificuldade por conta do marido que estava doente, e ela começou assim, sabe, quanto chorar. E eu falei, olha, eu posso fazer uma oração para a senhora? E ela falou, claro que sim, pelo amor de Deus, como que eu vou falar não? E assim eu orei e clamei pela vida dela, clamei pela salvação da família, pela cura, e eu tenho certeza absoluta que naquele momento eu fui usado por Deus para, né, falar do amor dele, fazer essa oração para essa pessoa, para que ela possa perceber do amor de Jesus na vida dela e para que ela tenha esse encontro com Jesus Cristo, né? Isso faz parte do ID, do mandato da salvação, dessa ordem divina, né? Amém, queridos? Então, o que nós podemos aqui, então, uma lição que nós temos aqui muito forte. Então, é urgente que a ordem suprema corra como um vento. Então, nós temos que falar dessa ordem, desse ID, falar do amor de Cristo urgentemente, todos os dias da nossa vida, desde o momento que nós acordamos, no nosso trabalho, ou no ambiente de escola, ou no ambiente de trabalho, ou na fila do banco, na fila do mercado, em todos os lugares, né? É urgente que nós estejamos comprometidos com o plano de Deus. Por quê? Não adianta nós só termos apenas perspectivas. Porque a perspectiva sem a ação, ela não gera nenhum fruto. Não podemos decepcionar o nosso Deus. Amém, queridos? Vamos em frente aqui. A ordem, ela é suprema, que é igual ao ID. Ela é uma orientação que ela vem com uma ordem. Porque ela é suprema, porque ela é proeminente. É a superioridade de quem ordenou. Então ela é suprema porque quem ordenou foi o próprio Deus, através de Jesus Cristo. Então ela está acima de tudo. E ela é divina. Por que ela é divina? Então é um plano que não tem possibilidade de falhas. Olha que perfeito, que maravilhoso, queridos. Deus é maravilhoso, né? Assim como esse plano ele não falhou conosco, quando nós falarmos desse propósito, desse ID, tenho certeza, né? E nós temos a plena certeza, a plena convicção, assim como está na palavra de Deus, não vai falhar, porque é o Espírito Santo de Deus, quando nós abrimos a nossa boca para a pessoa que, quando nós pregarmos o Evangelho, falarmos do amor de Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus que vai entrar naquele coração, as nossas palavras vão entrar pelo ouvido daquela pessoa e vai fazer morada no coração daquela pessoa. Amém, queridos? Então, essa ordem suprema e divina, ela é para os discípulos. Então, para nós que somos os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Assim como está escrito lá em Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Vamos ler aqui. Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Então disse Jesus: vão por todo o mundo e pregando o evangelho a toda criatura. Então quer dizer, nós temos que pregar para todas as pessoas. Toda é toda, não é... Aqui a gente não pode escolher, né? Não adianta, esse aqui acho que eu não vou pregar. Para esse aqui acho que é para o mais vil pecador. Às vezes a gente pensa, fala, não, essa pessoa está tão devastada a vida dela, acho que não vale a pena pregar. Não, vale sim. A palavra de Deus diz aqui, Marcos 16, 15, vão e pregam o evangelho toda criatura. Então, aquele que ainda não tem Jesus como seu Salvador, sim, nós temos que pregar a toda criatura. Amém, querido? Avançando. Então, os discípulos, eles foram, e essa ordem atravessou vencendo o tempo e chegou até nós. Foi o que eu falei no início, né? Lá no comecinho da aula.
Essa ordem foi dada para os discípulos lá, Jesus deu para os seus discípulos, e eles foram falando desse amor, falando desse evangelho, e olha que maravilha, né? A palavra de Deus foi e chegou até nós, um dia chegou até nós, e nós temos que fazer o mesmo, né? Foi que lá em Mateus 28:9 ele fala, vão e façam discípulos por todas as nações. Então, irmãos, onde nós estivermos, nós temos que falar do amor de Jesus, nós temos que falar do amor de Jesus através da palavra de Deus, através da nossa própria vida, para que aqueles que ainda não conhecem a Jesus, eles vejam o exemplo de Cristo em nós e também eles se sintam atraídos por esse amor, através do amor que nós sentimos por nosso Senhor Jesus Cristo e por tudo aquilo que nós fazemos para o nosso Senhor Jesus Cristo, com o nosso exemplo de vida, assim como o nosso mestre fez, né? Jesus foi um mestre, ele ensinava por exemplo, né? Ele pregava a sua própria palavra, mas o seu exemplo falava muito alto, sempre falou muito alto. Então isso tem que ser muito claro em nós. Amém, queridos? Vamos seguindo. Então, para fazer discípulos, o que é preciso? Nós precisamos estarmos revestidos do poder do Espírito Santo, precisamos estar revestidos do quê? Do conhecimento da palavra de Deus, do jejum, da oração. Somos soldados de Cristo, precisamos estar preparados, né, com as nossas, com todas as armas espirituais que o nosso Senhor Jesus Cristo já disponibilizou para nós, né, para que nós sigamos em frente, né. Então nós devemos assumir a ordem, né, assumir o plano de Deus e submetermos a Deus nos pensamentos e planos e revestirmos da orientação. E a ordem é o quê? Ficar em Jerusalém até que sejamos revestidos. Então, é o quê? É ficarmos debaixo dessa ordem divina, debaixo dessa unção divina e buscando o conhecimento da palavra, buscando esse revestimento do Espírito Santo, o conhecimento da palavra de Deus, né? Lendo a Bíblia, lendo bons livros, né? Inclusive, já indico aqui, se você já leu esse livro do pastor Jorge, o ID, lendo bons livros, a biblioteca da igreja lá tem vários livros que o pastor Jorge escreveu. Nós temos aqui várias e várias ferramentas que nós podemos nos munir dessas ferramentas. Para quê? Para que no momento de nós falarmos da palavra de Deus, nós temos vários elementos. Amém, queridos? Então, é necessário que nós aprendamos, né? Nós temos que evoluir, né? Nós temos que continuar aprendendo, né? Conhecer a palavra e continuar conhecendo. Amém? E o que Jesus fazia? Jesus, para preparar os discípulos, né? Jesus preparava os seus discípulos com muito trabalho, né? E fazendo ferramentas. Eu sou uma ferramenta, você é uma ferramenta. Então você é uma ferramenta de Cristo, né? Se você tem Jesus, aceitou Jesus como seu Salvador, nós temos que fazer o quê? Fazermos discípulos, fazer outras pessoas, né? Ajudar outros irmãos, outros crentes a ser como você é. Um crente valoroso, um irmão fiel a Cristo, né? Leitor da palavra de Deus, assíduo, fiel em tudo, né? Nos dízimos, ofertas, na escola bíblica, para poder aprender, para estar aqui apto para você manejar a palavra de Deus e falar daquilo que está em seu coração. Às vezes o crente pode falar assim, puxa, mas eu sou tímido, eu não sei falar um versículo, eu não sei abrir a Bíblia, eu não sei pregar. Tem maior pregação, meu irmão, do que você falar daquilo que está no seu coração, de quando você aceitou Jesus como seu Salvador, de você falar daquilo que você vivia antes de você aceitar Jesus e quando Jesus entrou no seu coração, a transformação que aconteceu. Olha que pregação maravilhosa, você está pregando
a palavra de Deus através do seu testemunho. Essa é uma pregação poderosa. E o Espírito Santo de Deus vai te usar para que as pessoas que ouvirem o seu testemunho sejam salvas. Faça isso. E o Espírito Santo de Deus vai sim te usar para que almas sejam salvas através da sua vida. Amém, querido? Então, nós não podemos falhar, nós não podemos negligenciar. E falhar por negligência espiritual é prática errônea e consciente. Isso é ser agente ofuscador. Então, queridos, nós temos que lembrar que essa ordem, ela veio do céu, ela é do céu. E foi de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. O plano é perfeito e é divino. É o plano de salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o Filho unigênito dele não para que o mundo fosse condenado, mas que o mundo fosse salvo por ele. Deus tem interesse que todos nós, da mesma forma que nós fomos salvos, Deus tem interesse que todas as pessoas, todas as criaturas, todos aqueles que ainda não o conhecem, sejam salvos por ele. Então cabe a nós assumirmos esse compromisso, esse papel de servos e de discípulos e começarmos o mais rápido possível falar do amor dele. E quando nós não fazemos isso, o que está acontecendo? Nós estamos falhando, somos agentes ofuscadores. Onde nós falhamos? Onde que eu falho quando eu não faço isso? Eu falho em não ouvir o quê? A voz de Deus. Eu falho em não me revestir do poder de Deus através da palavra de Deus, em não buscar a presença de Deus, a unção do Espírito Santo, né? E como eu falho? Deixando de fazer discípulos. Por exemplo, eu sou pai de 2 filhos. Eu falho a partir do momento que eu não faço os meus filhos como discípulo, ensino os meus filhos a falar da palavra de Deus, ensino os meus filhos a meditar na palavra de Deus, para quê? Para que eles também, no meio que eles vivem, falem da palavra de Deus para os amigos, na escola, no meio que eles vivem, também, desde pequenos, incutindo a palavra de Deus na mente deles. Lá em Provérbios nós vemos que está escrito lá, ensina o menino o caminho que ele deve seguir. É o caminho, no caminho, é o caminho da verdade, no nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos o quê? Sempre estar fazendo discípulo. Amém, queridos? As pessoas que estão à nossa volta, elas têm que nos seguir pelo exemplo. Amém? E por que eu falho? Eu falho porque eu não estou me revestindo. E quando eu falho? Eu falho quando eu me torno um agente ofuscador. Eu falho quando eu não obedeço a tudo isso que foi dado, quando eu não obedeço a ordem do ID, eu estou me tornando um agente ofuscador. E com quem eu falho? Eu falho com o meu Deus, com o meu Salvador. E falho com aqueles que estão indo para o inferno. Mesmo que essa pessoa ainda não aceite Jesus, mas eu estou falhando com ele, porque eu não falei. Nós temos que falar, né? Pela misericórdia de Deus, essa pessoa um dia ela vai ouvir. Essa mensagem vai ficar no coração dela, vai surtir efeito. E para a glória do Senhor, essa pessoa ela vai abrir o coração e o Espírito Santo de Deus vai entrar no coração dessa pessoa e ela vai aceitar Jesus como seu Salvador e ela vai ser salva e ter o seu nome escrito no livro da vida. Amém, querido? E olha que interessante, a ordem veio do céu, ficai e revesti-vos. No grego está escrito assim, ó, lavshá mashut, que diz revesti-vos, que ele, no grego original ele fala que é para revestir-se do reino,
e lançar a missão. Então, nós temos que nos revestir do reino de Deus, nós fazermos parte dessa missão. Essa missão é nossa, porque nós somos do reino de Deus. Então, esse reino de Deus está em nós. Então, essa missão é para nós. E fazermos discípulos, falarmos do amor e da salvação, falarmos desse amor, dessa salvação, desse espírito de salvação. Amém, irmãos? Então, não é uma simples ordem, né? É um mandato, é uma palavra de autoridade, né? E foi dada por Deus. Se ele é uma figura de autoridade da missão. Por exemplo, vamos colocar aqui no nosso plano terreno, se um capitão da polícia chega lá para o policial, olha, execute tal ordem ali. O policial que está lá debaixo da ordem dele, ele não vai pensar duas vezes, ele vai lá e vai cumprir a ordem que foi dada. Então mais ainda, irmãos, nós temos que cumprir a ordem do nosso Deus. E não podemos falhar. Não pode ter falha, assim como o pastor colocou aqui na lição. Nós não podemos falhar. Esse plano, ele é perfeito. Ele não pode ter falhas. Ele não tem espaço para falhas. Nós falhamos quando nós não ouvimos a voz do nosso Deus. E nós não executamos essa ordem que nos foi dada. Amém? O que mais que nós podemos tirar aqui, que a lição nos ensina? Deus, ele é a figura de autoridade na missão. Ele também é o discipulador. Ele é a vida e morte. A vida e a morte são duas linhas paralelas. Não só para o discipulado, mas também para o discipulador. O fruto não é só para secar no pé, morrer antes de amadurecer. O fruto deve gerar sementes que geram vidas para a vida eterna. Olha que forte isso, irmãos. Nós temos que... Resumiu tudo a lição. Então, na verdade, o que adianta nós sermos salvos e ficarmos aqui de braços cruzados e acharmos que está bom? Será que o plano de Deus está sendo cumprido? Né? Esse fruto que um dia frutificou em nós, tem que se tornar uma árvore frondosa, nós gerarmos ramos, e desses ramos, novos frutos, e ali as sementes, novas sementes, e essas outras sementes crescerem, se frutificarem, darem os frutos, né? É isso. Ou seja, eu fui salvo, falei da palavra de Deus para outra pessoa, essa pessoa foi salva, cresceu, fortificou em Cristo, amadureceu, entendeu essa verdade, esse ID, falou da palavra de Deus, falou do Evangelho, cumpriu o ID, buscou a palavra de Deus, buscou a santificação, está cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo, pregou a palavra, falou para a pessoa, outro foi salvo, outro foi salvo, outro foi salvo, e aí sim, foi dando fruto, multiplicando, gerando sementes, gerando frutos. E essa é a vontade do nosso Deus para nós, essa é a ordem de Deus para nós. Amém, queridos? E seguir o princípio é a chave do sucesso no cumprimento com excelência da ordem e da produção de frutos, e a produção do fruto será abundante. Foi o que eu acabei de falar. Eu fui salvo não para ficar aqui de braços cruzados, eu fui salvo para gerar vidas, para salvar almas. Eu fui salvo para falar do amor de Deus, para orar, para
para falar do amor de Jesus, para ajudar aqueles que necessitam da salvação da mesma forma que eu estava necessitado, que eu estava sedento da palavra de Deus. Ainda que eu nasci num lar cristão, em um determinado momento, eu fui obrigado a tomar uma decisão, a seguir a Jesus Cristo de verdade ou ficar andando em cima do muro. Eu me lembro quando o pastor Jorge recebeu de Deus o ministério do nome do livro da vida. Quando eu fui consultar se meu nome estava no livro da vida, essa foi a palavra, que meu nome ainda não estava escrito porque eu estava em cima do muro. Quando eu ouvi essa palavra do pastor Jorge, eu me desesperei. Eu me ajoelhei e fui aos pés de Jesus e clamava com toda a minha alma, chorando de todo o meu coração: Senhor, tem misericórdia de mim. E aí eu tive assim, tomei a decisão, falei: não, Senhor, é isso que eu quero. E naquele momento, meu nome foi escrito e a palavra foi essa, que o anjo falou para o pastor. O Espírito Santo de Deus disse ao pastor, em uma palavra em línguas, que eu não me importava mais qual que era o caminho. A única coisa que eu me importava era com o céu. Então, essa é a decisão que nós temos que tomar, querido. Cumprir o ID. O céu é a nossa maior promessa. ID é o caminho aberto para se chegar ao céu, ao destino certo. ID é visão, é ação. É desafio da grande salvação dos perdidos. Então, querido, que nós sejamos essa ferramenta nas mãos do Criador para edificar e não para destruir. Nós somos aqui, estamos aqui nesse mundo salvos para gerar frutos, gerar vidas. Estamos aqui como braços da casa de Deus, onde nós estivermos. Somos ministros aqui, representantes da casa de Deus, onde nós estivermos. Onde nós chegarmos e falarmos que nós somos membros da casa de Deus, é lá que a casa de Deus vai estar. Tem crente aqui, tem crente ali, tem crente aonde eu chegar, tem casa de Deus onde eu chegar. Então vai ter ide, onde eu chegar vai ter ide. Vai ter ide onde você chegar. Porque você, cheio do Espírito Santo de Deus, com autoridade, vai falar do amor de Jesus, falar do plano de salvação, e cheios do Espírito Santo de Deus, almas serão salvas e o reino de Deus será povoado. Amém? Quero encerrar essa aula, fazendo uma oração. Senhor nosso Deus, quero te agradecer, Senhor, por essa aula preciosa, por esse ensinamento maravilhoso, Senhor, maravilhoso que o Senhor nos deu, Pai. Senhor, só quero te pedir que o Senhor encha os nossos corações e que o Teu Espírito Santo nos capacite, Senhor, para que nós possamos cumprir essa ordem divina, Senhor, todos os dias da nossa vida, Senhor, que almas sejam salvas, ó Deus, através desse trabalho, através, Senhor, da pregação da Tua palavra. Que o Senhor nos use, Senhor, com poder e graça, que nós possamos cada dia da nossa vida, Senhor, nos fortalecermos na Tua palavra, na força do Teu poder, Senhor. Usa-nos conforme o Senhor quiser, pois Teu é o reino, Tua é a glória para todo sempre, Senhor. Amém. E não deixem, queridos irmãos, de assistir a próxima aula no nosso YouTube. Amém? Deus abençoe.